Olá, boa noite. A edição desta terça-feira do Jornal da Guará está no ar. Veja os destaques. O governo federal apresenta novo projeto de reforma da Previdência. Eleição define amanhã novo presidente da Associação Comercial do Maranhão. Na economia, prepare o bolso. Novo aumento de combustível já está valendo. E veja ainda, na Assembleia Legislativa, negada a convocação de secretário de Infraestrutura do Estado. Veja agora, no Jornal da Guará. Nenhum assunto chamou tanto a atenção dos trabalhadores brasileiros nesta terça-feira quanto a proposta de reforma previdenciária. O projeto ainda vai ser analisado pela Câmara e pelo Senado também e só deve entrar em vigor em 2017. Mas algumas mudanças chamam a atenção, por exemplo, na prática, para receber 100% do valor da aposentadoria, será preciso contribuir por pelo menos 49 anos, mesmo que já se tenha atingido aos 65 anos de idade. Nós vamos ver aqui na tela algumas outras mudanças que estão sendo propostas. Olha só, homens com menos de 50 anos e mulheres com menos de 45 anos de idade, eles devem se aposentar usando aí as novas regras, certo? Os homens com 50 anos, ou mais, e as mulheres com mais de 45, vão ter uma regra de transição. Essa regra de transição é mais suave, Eles vão poder trabalhar aí pelo menos 50% a mais do tempo, Mais suave é muito relativo, Porque afinal de contas, para quem já está esperando para se aposentar há um bom tempo, ter que passar esse período a mais, 50% a mais no tempo para se aposentar, deve ser um suplício para muita gente, principalmente para quem tem que enfrentar. Por exemplo, se você faltam 4 anos para se aposentar, esse valor adicional, esse 50%, vai precisar ir trabalhar 3 anos, então. Isso é uma das regras que estão sendo propostas pela reforma da Previdência. E tem mais, Tem outras regras também. Homens e mulheres, atualmente, as mulheres se aposentam 5 anos antes dos homens, Pelas regras que devem entrar em vigor, isso aí vai mudar um pouquinho, Todo mundo vai precisar se adequar a essa nova situação. Todo mundo vai ter que se aposentar num período igual, tanto homens quanto as mulheres, equiparando aí essa é a realidade, Então, tem essa modificação, As mulheres vão se aposentar com 5 anos a menos, e aí o que foi proposto, como eu disse, que todos precisam de pelo menos 65 anos de idade e de 25 anos de contribuição, ou seja, passa a valer aí uma forma única, de contribuição, que é a idade mais o tempo de serviço. Todas essas regras estão ainda sendo discutidas, precisam chegar ao Senado e também à Câmara. Bom, para a gente entender melhor tudo isso, nós convidamos o presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção do Maranhão, e estamos aqui com ele, presente no Jornal da Guará. Muito boa noite. Boa noite, Pascoal. Vamos tentar entender, então, por favor, doutor Flávio Samuel, tentar entender toda essa dramaticidade, vamos colocar assim dessa forma, do que é a reforma da Previdência, da forma como foi proposta para a gente até então. Afinal de contas, o que mais chama a atenção é efetivamente essa nova regra que passa a valer tempo de contribuição juntamente com idade. É isso mesmo? A principal alteração que chama mais atenção é essa vinculação da idade mínima, de 65 anos, tanto para homem como para as mulheres, Que nós sabemos, assim, na prática, as mulheres sempre tiveram o benefício de se aposentar 5 anos antes que os homens. E com essa nova regra que eles estão propondo, seria equiparar a idade para os dois e criar um tempo mínimo. Porque o que acontece na prática? Hoje, existem 2 tipos de aposentadoria. A aposentadoria por tempo de contribuição, que o homem precisa ter 35 anos e a mulher 30. E essa aposentadoria ela não tem idade mínima. Você agregando o tempo de contribuição, você se aposenta. Mas com a nova regra, mesmo você adquirindo esse tempo mínimo de 35 anos, você vai ter que ficar vinculado à idade mínima de 65 anos. Ou seja, quem começou a trabalhar muito cedo, mesmo adquirindo os 35 anos, não vai poder se aposentar. Não vai poder usufruir, então, desse benefício. Começou a trabalhar aí com 19 anos de idade, com 20 anos, chegando aí aos 35, se for o caso do homem, vai chegar aos 55 anos, que seria, pela regra atual, com a idade de se aposentar, não vai poder mais. Não vai poder. Vai ter que esperar mais 10 anos, é isso? Aí, exatamente, aí entraria quem adquirir na data da edição da lei, que ela for sancionada, o homem que tiver 50 anos e a mulher 45, eles vão sofrer, para não sofrer a nova regra de forma geral,
eles terão uma regra de transição. Pois é, eu queria que o senhor explicasse exatamente o que é essa regra de transição, como é que vai funcionar? Essa regra de transição, ela foi muito parecida com aquela regra criada quando teve a aposentadoria proporcional, quando teve uma reforma em 1998, né, e o governo criou a possibilidade da aposentadoria proporcional. Ou seja, quem tivesse próximo a apresentar aqueles 30 anos de contribuição, no caso do homem, ele, para não ser prejudicado e pegar a nova regra, ele pagaria um percentual a mais do tempo que faltava. O que é na prática isso? Por exemplo, um homem que hoje tem 50 anos de idade e tem 34 anos de contribuição, pela regra de transição, ele teria que contribuir mais um ano, para ter os 35, mais 50% do tempo que falta. Ou seja, se falta um ano, ele teria que pagar mais 6 meses. 1 ano e 6 meses. Então, seriam 35 anos e meio. Então, todos os que tiverem nessa regra de transição vão ter que pagar 50% do tempo que resta para poder adquirir o direito à aposentadoria. Mas aí você pergunta, poxa, mas quer dizer que quem está na regra de transição vai contribuir, nesse caso prático, 35 anos e meio. E quem não está? Quem não está vai ter que agregar os dois, o requisito, idade primeiro, e ter o tempo mínimo de 25 anos. É o primeiro requisito que vai poder ter. Então, acaba ou com essa nova reforma, que ele tira a possibilidade de ter aquela aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, porque como vincula a idade mínima, então assim, você não precisa mais só adquirir o tempo, você tem que vincular a idade também. E assim, essa regra de transição vai valer para todos, né? Não adianta querer imaginar, dizer assim, eu não quero participar dessa regra de transição. Não, isso não existe. Não existe, não existe. Tanto nessa faixa etária, tanto homens de 50 quanto mulheres de 45 vão ter que necessariamente entrar por essa regra dessa transição. Exatamente, eles vão ter que ter, porque é para todos a regra. É para todos a regra de transição, não vai ter exceção. E a grande também novidade é essa questão da equiparação, né, das mulheres. Eu acredito que vão sofrer mais esse impacto aí da reforma com relação à idade. Né? Ô Flávio, o que mais que é possível destacar aí como ponto principal, vamos dizer assim, como pontos principais dessa reforma? Olha, tem 3 tipos de categorias profissionais que vão sofrer um impacto mesmo imediato com essa reforma sendo aprovada. A primeira delas seria os professores. Porque os professores hoje, eles têm direito de se aposentar com 5 anos a menos. Né? Por exemplo, as mulheres se aposentam com 25 anos de contribuição e os homens com 30 anos de contribuição. Então, com a nova regra, além de vincular a idade, que ele também tem um benefício da idade reduzida, eles não vão mais ter isso, eles vão ser equiparados a todos os outros profissionais. Ou seja, o professor tem que ter a idade mínima de 65 anos de idade e ter o tempo mínimo de 25 anos de contribuição. Então, assim, professor perde esses direitos, esse benefício que eles têm hoje, e é até um benefício constitucional, que existe na previsão da própria Constituição. Além deles? Além deles, a segunda categoria são os trabalhadores rurais e os pescadores, que esses trabalhadores, eles têm um benefício de poderem se aposentar na Previdência sem pagar necessariamente a Previdência. Eles só precisam comprovar o exercício da atividade rural durante os últimos 15 anos do seu trabalho, da sua vida. E eles também têm o direito de se aposentar 5 anos a menos, ou seja, a mulher tendo 55 anos de idade e 15 anos de comprovação rural, e o homem 60 anos de idade e 15 anos de comprovação rural. Isso na regra atual. Com a nova regra, eles teriam que também ser equiparados com essa idade mínima de 60 anos, e 5 anos na verdade, e teriam que agora, a partir desse momento, contribuir para a Previdência, que é um benefício que eles têm hoje. Eles não precisam pagar o INSS, eles precisam só comprovar a atividade. E com a nova regra, eles vão ser obrigados a recolher para a Previdência Social. Ou seja, muita polêmica aí pela frente ainda, com certeza, muita discussão, ainda vai ter na Câmara e no Senado. A gente agradece a sua participação, Flávio Samuel Santos Pinto, presidente da Comissão de Direito Previdenciário. Com certeza vamos falar outras vezes sobre esse assunto, que tem muito mais a ser esmiuçado, né, sobre essa questão da reforma da Previdência e esperar que ela passe, né, porque o país precisa também, né, com as devidas discussões. Eu agradeço muito a oportunidade e eu acredito que esse debate ainda vai se estender por bastante tempo, porque é um tema polêmico, vai mexer com muitos direitos sociais já conquistados e ele precisa ser bem discutido, tanto na sociedade como também no Congresso, porque vai afetar diretamente a classe trabalhadora do país. É isso. Muito obrigado. Obrigado a você. Nós vamos agora aos indicadores econômicos desta terça-feira.
A Bolsa de Valores teve uma forte valorização de 2,1%, terminando com 61.088 pontos. O dólar caiu 0,37%, terminando a R$ 3,41. Já o euro teve baixa de 0,84% e fechou a R$ 3,65. A caderneta de poupança, que rende amanhã 0,68%. A gente continua com o Jornal da Guará. Amanhã é dia de eleição na Associação Comercial do Maranhão e os associados vão poder escolher o novo presidente que vai presidir o órgão pelos próximos 2 anos. O assunto parece um pouco distante do dia a dia da população, mas na reportagem de Eduardo Gomes você vai ver que existem muitas ações que são executadas através da Associação Comercial do Maranhão. Você sabe qual a importância de uma eleição da Associação Comercial do Maranhão para a população? Para a população, eu não sei não. Não sei onde é que está a importância entre eles, não. O assunto não é tão popular como deveria ser, mas a eleição da presidência da Associação Comercial do Maranhão é de interesse público. Atualmente, mais de 400 empresários são vinculados à ACM. É através da ACM que muitos empresários financiam projetos sociais nas comunidades. Em alguns casos, essas ações são fundamentais para o desenvolvimento de grupos que não são atendidos pelo poder público. O Instituto de Cidadania Empresarial atua juntamente com a ACM na elaboração desses projetos que ajudam a verificar os indicadores sociais. O nosso objetivo é poder fomentar a responsabilidade social empresarial para aquelas empresas pequenas que ainda não estão estruturadas e atuantes nesse setor, e dar suporte, orientação técnica e, muitas vezes, apoiando a execução de projetos sociais essas empresas grandes e mais estruturadas. Além desses projetos, a Associação Comercial do Maranhão atua em eventos como o balcão de renegociação de dívidas e outras ações que beneficiam a população. Para o atual presidente da ACM, essas medidas são realizadas através de parcerias com diversos órgãos. Nesta quarta-feira, a classe empresarial vai às urnas para escolher a nova diretoria da Associação Comercial do Maranhão. 2 chapas concorrem à vaga. Para o atual presidente da ACM, é fundamental que o sucessor continue com o compromisso de desenvolver, juntamente com o ICE, projetos que colaborem com o desenvolvimento da cidade. E que traga cada vez mais projetos para que nós, enquanto empresários, possamos também dar a nossa contrapartida para a sociedade. O presidente da Federação das Indústrias do Maranhão, Edilson Baldez, participou em Brasília hoje de uma audiência com o presidente da República, Michel Temer. Edilson Baldez entregou ao presidente um documento com reivindicações em áreas estratégicas e que são consideradas fundamentais para o desenvolvimento do Estado. No setor logístico, o documento solicitava do presidente Temer o apoio à aprovação da sanção do projeto de lei substitutivo número 319/2015, que institui a zona de exportação do Maranhão. O setor da indústria representa atualmente 19% do PIB do Estado, com destaque para a construção civil e os segmentos de metalurgia, ferro-gusa e celulose. A seguir, governo e oposição voltam a discutir convocação do secretário de Infraestrutura para esclarecimentos sobre o programa Mais Asfalto. E você vai ver também o reajuste no preço da gasolina.